Olá pessoal, tudo bem? Sou Camila Adriana e faço parte do time de atendimento aqui do Vindula. Nesse vídeo eu vou ensiná-los a como utilizar uma das nossas 4 funcionalidades que nós lançamos no mês de agosto de 2024. Todas essas funcionalidades foram lançadas no fluxo de negócio visando melhorar a experiência e a usabilidade de vocês com a funcionalidade em questão, tá bom? Venha comigo que eu vou ensiná-los. Primeiramente, nós vamos acessar a nossa funcionalidade e podemos vir aqui em maisinho, em fluxo de negócio. Quando nós clicarmos nessa funcionalidade, nessa opção, nós vamos ser redirecionados para a dashboard da funcionalidade novamente, que é a nossa caixa de entrada. Aqui você vai ter o controle, tá, de todos os registros que foram criados, de todos os fluxos que existem também atualmente cadastrados na intranet. Então, também temos a opção de relatórios, mas nesse caso eu não vou abordar aqui. Se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo mais para frente explicando detalhadamente cada uma dessas questões para vocês. O que nós realmente importamos aqui é esse novo registro. É aqui que nós vamos encontrar todo o fluxo de negócio que nós temos cadastrado dentro da nossa intranet. Então, você consegue verificar, por exemplo, fluxos, né, esses processos que a gente também chama, ou workflows, tá, o que vocês acharem mais fácil. Desde a administração até mesmo RH. Então, você consegue criar diversos fluxos aqui para diversos fins. Tudo que você precisa fazer é identificar um processo que ocorre dentro da sua empresa e colocar as etapas e posteriormente você vem aqui no Vindula que você vai conseguir automatizar esses processos, tá bom? Vamos pegar como exemplo esse despesa semanal. Então, eu vou vir aqui em editar fluxo. E aqui eu vou vir em personalizado, que é a aba que nós acrescentamos com algumas de nossas novas funcionalidades, tá? 3 de nossas novas funcionalidades se encontram aqui. E a última que eu vou mostrar para vocês, que é o envio de e-mail, ela está em outro lugar. Mas quando formos fazer o lançamento dela, eu mostro para vocês corretamente o passo a passo e como seguir lá. Então, vamos aqui em personalizado, tá? E aqui você vai conseguir visualizar essas 3 novas opções, tá bom? Essa do meio aqui, ó, marque para permitir que o usuário cancele o seu registro que ainda não foi finalizado, eu já expliquei no primeiro vídeo que nós lançamos dessa série de 4 vídeos, tá bom? Então, caso você tenha alguma dúvida, eu recomendo que você entre em contato, né, no caso, com o canal do Vindula, que lá nós temos esse vídeo aqui para que você possa revisar ou ver novamente para que você sane todas as suas dúvidas a respeito dessa funcionalidade. O que eu vou comentar com vocês agora vai ser essa funcionalidade aqui, ó, a primeira em questão. Marque para permitir somente uma solicitação até ser concluída, tá? Essa é a nossa nova funcionalidade que nós lançamos. E o que ela faz? Dentro do Vindula, atualmente você tinha a possibilidade de criar quantos registros quisesse, independente de quantos ele já tinha criado, tá? Então, por exemplo, vamos aqui em fase e eu vou conseguir demonstrar para vocês melhor. Nesse meu fluxo de despesa semanal, eu tenho as seguintes fases. Eu tenho a fase inicial, que depois ele vai para a caixa de entrada e, por fim, ele vai para uma dessas seguintes fases, concluído ou reprovado. Essas aqui não entram em questão porque o fluxo passou por uma reformulação e por esse motivo elas deixaram de existir. Então, o nosso foco principal é essas 4 fases aqui: fase inicial, caixa de entrada, concluído e reprovado. A fase inicial é onde o colaborador preenche uma solicitação de despesa semanal. Então, aqui ela vai preencher todos os dados necessários para que eu possa criar, assim, um registro de despesa semanal. E logo que ele preenche e faz o envio, ele vai para a caixa de entrada. Na caixa de entrada é onde eu vou conseguir fazer a minha primeira análise a respeito dos meus registros. É aqui que vai ocorrer, por exemplo, a aprovação ou a reprovação dos responsáveis pela análise. E por fim, depois que ele fazer essa análise, ele vai para o concluído e reprovado, tá?
Então, esse é a nossa estrutura, ele segue esse padrão. Fase inicial, caixa de entrada, concluído ou reprovado. Anteriormente, eu poderia criar quantas despesas semanal eu quisesse, ou seja, eu poderia criar desde 1 até 100, por exemplo, porque nós não tínhamos esse bloqueio. Mas vamos supor que, no seu caso, você precisa abrir somente uma despesa semanal por vez, ou seja, tá? Então, eu poderia criar aqui somente uma despesa semanal e eu só poderia criar uma outra despesa semanal quando a minha primeira fosse analisada e concluída. Seja ela, por exemplo, assim, um concluído mesmo, então um sucesso positivo seria como o nosso aprovado, tá? Ou seria o nosso concluído reprovado. Então, eu só vou conseguir abrir um novo registro de despesa semanal caso esse primeiro registro que eu criei fosse finalizado, independente se ele é um finalizado concluído ou reprovado. Então, dessa forma, você vai manter um controle e também integridade em cima dos seus registros, porque aí não vai ficar, por exemplo, lotando a sua caixa de entrada que registros semelhantes, tá? Então, isso mantém também uma melhor usabilidade da funcionalidade e dependendo do fluxo ele fica mais eficiente ainda, porque você precisa ter somente. Nós fizemos um teste com um dos nossos clientes e eles adoraram essa funcionalidade porque ela funciona bem em conjunto com uma outra funcionalidade. Deixa eu voltar aqui. Então, como é que ele está utilizando especificamente, tá? Ele precisa com que tenha muito lançamento de nota e às vezes ocorre que tem um lançamento posteriormente ao cadastro do registro ou errou alguma edição, tá? Ele precisa fazer essa correção. E aí, atualmente, né, como estava configurado lá, esse colaborador ele podia somente acrescentar novos registros, ou seja, no final ele tinha 20 registros lá que não estavam finalizados, ou seja, não foi concluído ou reprovado, e ele estava submetendo mais, e aí acabava aumentando o trabalho do gestor, porque ele estava analisando 20 registros que eram semelhantes, acrescentavam, modificavam algumas mínimas informações. Então, com essa funcionalidade, ele permitiu com que ele conseguisse, vamos dizer assim, editar, tá? Um ponto bastante interessante no fluxo de negócio é que ele não permite edição, tá? Porque um fluxo de negócio é um processo, ele é um comprovante, então é como se fosse um documento. Um documento oficial, né? Você não pode, em hipótese alguma, rasurá-lo, você não pode, por exemplo, passar um Radex e assinar, não posso passar uma borracha e escrever novamente. Então, entenda o fluxo de negócio como um comprovante de um documento. Então, com esses documentos, você não pode fazer a edição. E aqui no fluxo de negócio, você também não pode fazer a edição, porque isso é um comprovante. É algo sério que faz relação com os processos de vocês. A partir do momento em que você permite edição, você está afetando a integridade dos seus dados. Então, por esse motivo que nós não temos a edição. Aí, nesse caso, com essa funcionalidade, o que eles conseguiram fazer, tá? Você seleciona essa opção aqui, que eu expliquei no primeiro vídeo da nossa série, que aí o seu colaborador, no caso deles, assim que ele tivesse, por exemplo, alguma modificação que ele precisaria colocar naquele registro, ele cancela aquele primeiro registro, tá? E cria um novo com as novas solicitações, tá? Então, essas duas funcionalidades em conjunto atuam dessa forma. Então, caso ele precise, por exemplo, fazer uma edição, que nós não temos, no caso, e nem é possível construir pelos motivos que eu disse para vocês, vocês podem permitir com que ele cancele, ou seja, você vai falar, olha, esse registro ele não é válido, tá? Ele não consta as informações completas até a data atual. Então, eu estou cancelando esse registro e agora você vai, tá, abrir um novo registro. Ou seja, ao invés de você criar 20 registros que contém praticamente as mesmas informações, você cria um registro só. Então, essas duas opções em conjunto, ela possibilita que você faça isso, tá bom?
mas ela também funciona separadamente. Aí você pode adaptar à realidade de vocês. Então aqui, ó, vamos voltar novamente para a nossa opção que nós estamos explicando aqui. Aqui ela vai permitir que somente uma solicitação seja concluída. Ou seja, você criou um registro, ele vai ter que chegar até essa fase aqui, concluído ou reprovado, para que o seu colaborador que criou o registro possa criar um registro novamente, tá bom? E aí, você vai vir aqui, ó, em meus conteúdos, quando você salvar, tá bom, pessoal? Então, você seleciona aqui e salva. E na hora que você for criar um registro aqui, ó, em meus conteúdos, em fluxo de... Opa, perdão, foi muito rápido. Em fluxo de negócios, vamos voltar aqui novamente. Em fluxo de negócio. E aqui em novo registro, ele vai mostrar para você, olha, você não pode, tá, abrir um novo registro de despesa semanal, pois esse fluxo está configurado para somente permitir um registro por vez. E por esse motivo, você não conseguirá abrir um novo registro. Então, ele vai mostrar para vocês corretamente como é que funciona, tá? E aí, ele vai exibir para o colaborador que ele não pode, e aí é para ele esperar, por exemplo, esse registro ser atualizado, ou também ele pode entrar em contato com os responsáveis para que peça para os responsáveis dar uma atenção a mais sobre esse chamado. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa segunda funcionalidade que eu quis demonstrar para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato que nós ajudaremos. Então, tenha uma boa semana e um ótimo dia. Tchau, tchau!